Olá, RPGistas, aqui é Ricardo Adelino do RPGizando Diversão e Dados e hoje eu vim falar com vocês sobre o Juder, Joga um Dado e Reza, um sistema de RPG minimalista que eu criei depois de uma brincadeira num episódio que gravamos no nosso podcast ano passado. Bem, ele não é o primeiro sistema no qual eu trabalho, mas é o primeiro que eu divulgo. Ele hoje está disponível no Dungeonist por um valor simbólico, mas se você quiser jogá-lo sem gastar nem sequer esse valor simbólico, é só assistir esse vídeo completo que está sendo divulgado aí no RPGcon 2021. Durante este vídeo de apresentação do Juder, eu vou lhe passar todas as regras de como jogar e você vai ver como é simples, fácil e rápido preparar uma aventura de Juder. Não há complicação. As principais características do Juder são ele ser minimalista, direcionado a aventuras rápidas, focado em narrativa, personagens simples e flexibilidade. O Juder ele pode ser impresso numa página de A4, frente e verso, certo? Ele é bem pequenininho, bem simples e é projetado para você fazer aquelas aventuras do tipo, juntou a galera, vamos jogar alguma coisa? Bora! Mas cada um tem um sistema diferente na cabeça, às vezes quer jogar só uma tarde ali, uma aventura rápida, e não vale a pena você sentar e do tipo, gasta meia hora para criar um personagem. Então, cada um vai criar seu personagem, vai ser aquela complicação, não. Você quer, já tá com 15 minutos começando a aventura. Então, o Juder, ele é focado nisso. Você fazer uma aventura rápida para jogar ali numa tarde, ou fazer 2, 3 sessões, coisa rápida. Ele é focado principalmente em narrativa. Você vai ver que as regras dele pouco apela para número. Você não vai ter numeração, basicamente. A não ser que você queira colocar. Mas o sistema em si, ele não tem questão de numeração, a não ser os dados que você vai rolar, que tem números, né? Mas tirando isso, cara, você não tem questão de pontuação e coisas mais complexas. Os personagens são extremamente simples e são montados em cima da questão da narrativa. Os personagens não vai ter essa questão de perícia, a não ser que você queira colocar. E como eu falei, não vai gastar pontos criando vantagens, desvantagens, atributos e tudo mais. Não, o personagem ele não vai ter nada disso. Você simplesmente vai fazer algumas escolhas, escrever uma história rápida sobre o seu personagem e a partir daí é que você vai ter a ficha dele. E o sistema é extremamente flexível. Tudo aquilo que não é abordado no Juder, você pode inserir nas regras do Juder de acordo com a sua vontade, no que você achar melhor. Como eu falei, não tem perícias, mas se você achar mais bacana delimitar perícia para os personagens, beleza, coloca. Muitas outras coisas você vai ver que o Juder ele não aborda aquilo ali, deixando mais a cargo do mestre trazer através de narrativa. Mas se o mestre quiser botar regras da casa, regras pessoais, porque ele acredita que seria melhor você ter um sistema de perícias, de pontos de vida, de dano, mais elaborados, em vez de simplesmente confiar na decisão do mestre, porque acha que em certos momentos a decisão do mestre pode não ser exatamente a melhor e quer deixar ou um pouco a cargo da sorte ou um pouco a cargo de regras bem definidas. Cara, o Juder ele aceita. Por quê? O sistema é só um esqueleto para você, caso queira, criar algo mais complexo com um pouquinho mais de regras. Mas não é o foco principal do Juder. O foco do Juder é sentar, fazer aquela one shot rapidinha, sem se preocupar com regras complexas, ou até mesmo introduzir novos jogadores, já que dá para você explicar as regras do Juder em 5, 10 minutos no máximo para um jogador novo de RPG. Agora vamos partir para a criação do personagem em si, certo? Quando você vai criar seu personagem, aquele de praxe, você escolhe um nome. Cara, escolher nome para muitos jogadores pode ser o mais complexo. Isso é normal, gente, mas quando você escolhe um nome de acordo com o cenário e tudo mais, algo que combine. Em seguida, você vai escolher a ocupação. O que é a ocupação? É a profissão do seu personagem ou algo que ele faz de maneira, assim, por tempo integral. Isso vai variar muito e simplesmente de acordo com o cenário. Se eu estiver jogando nos dias atuais, é comum que um personagem possa ser médico, motorista,
padeiro, advogado, policial, detetive, só depende pura e simplesmente do cenário em questão. Se vai ser um cenário de investigação, é normal que ele seja policial, investigador, talvez ele seja segurança, alguma coisa do gênero. Se for algo bem mais pé no chão, como eu estou fazendo numa aventura que eu estou mestrando aos sábados de Judas, o seu personagem pode ter uma profissão bem mais simples, como sendo alguém que conserta relógios, que trabalha num pet shopping, que faz entrega de moto e tal. Então, é pura e simplesmente cenário. Se é futurista, o cara pode ser um engenheiro de robótica, um piloto de nave espacial. E o sistema ele não é assim fechado de dizer só existem estas ocupações. Há toda uma questão de flexibilidade. Então você pode escolher, aí conversa com o mestre, olha, eu posso escolher aqui, sei lá, vendedor de coxinha. O mestre autorizou? Coloca. Não existe nada pétreo para nenhuma das características, nenhuma das opções que você coloca no seu personagem. Em seguida, a gente vai ter aqui os talentos, características e defeitos. Olha só, o que vai diferenciar esses três aqui, basicamente, é como você colocou na ficha. Sim, uma opção ela pode ser em algum momento um talento, ou você pode colocar uma opção como característica, ou você pode colocar uma opção como defeito. Vou tentar explicar aqui, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu escolho que o meu personagem é metódico. Se eu colocar esse metódico como talento, ele vai ser uma vantagem. Ele vai influenciar meu personagem apenas bonificando. Cara, eu sou metódico, então você já conhece métodos de pesquisa, métodos de planejamento, métodos para resolver essas coisas assim que, digamos, que seu personagem gosta de fazer corriqueiramente. Então, ser metódico aí conta como uma vantagem para o seu personagem. Por quê? Porque eu coloquei como um talento. E os talentos são características, são opções que te colocam acima da média, certo? Você pode ter a ocupação nadador. Olha, eu sou nadador aqui profissional. É minha ocupação. Mas se eu colocar, além da ocupação, colocar como um talento, ser bom de nada, eu boto lá, talento. Um bom nadador. Cara, você não é simplesmente um nadador, você é um dos melhores nadadores do mundo. É um talento, você se destaca, se sobressai, você está acima da média. Eu coloquei aqui metódico, se eu coloquei como talento, ele vai ser uma vantagem, só vai agir como vantagem. Se eu colocar metódico como característica, aí já muda. As características, em alguns momentos, vão agir como uma vantagem, em alguns momentos vão agir como desvantagem. Se eu coloquei metódico como característica, eu vou ter essas vantagens aí na hora de decidir, na hora de pesquisar. Eu já sei pesquisar as coisas bem, eu já sei executar tal atividade bem, porque eu sou metódico, eu já tenho um método que é infalível aqui para me trazer resultados. Porém, eu coloquei como característica, ele vai ter algum defeito, vai ter um contraponto, algo que vai dificultar. Então, sou metódico? Sou. Mas por ser metódico, eu acabo demorando demais para tomar certas decisões. Eu tenho que seguir meu método ao pé da letra. Eu sou inflexível com o método. Assim, olha, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito eu não consigo executar. Então, o fato de ser metódico pode garantir que em certos momentos eu consiga fazer uma investigação bem sucedida. Mas em outros momentos, assim, ou até mesmo no mesmo momento, a minha investigação acaba sendo demorada ou talvez deixando rastros, porque eu sou muito metódico. Então, quem está me perseguindo já sabe como eu vou agir, já sabe o que esperar de mim e sabe que eu demoro muito, porque eu sou muito minucioso por ser metódico. Se eu colocar metódico como defeito, aí já muda tudo completamente. Por quê? Eu não tenho nenhuma das vantagens de ser metódico. Eu quero ser metódico, mas não sei ser metódico, digamos assim. Eu vou ter essa mania de agir sempre do mesmo jeito, de buscar fazer as coisas do mesmo jeito, mas eu não sei fazer. Então, eu não sei pesquisar direito, eu não sei fazer aquela ação que eu decidi que faria com frequência, eu não sei fazer direito, eu não sou um cara que sabe desempenhar bem o método. Então, eu só tenho as desvantagens. Eu me atraso, eu me enrolo, eu acabo não conseguindo alcançar os objetivos que eu quero através do meu método.
Então, ser metódico, aqui nas 3 situações, ela vai agir diferente. Se eu coloco uma opção como talento, eu sempre vou ter vantagem a utilizar aquela opção. Se eu colocar como características, em algum momento eu vou ter vantagem com ela, né? Ela vai me facilitar, em outros momentos eu vou ter desvantagem, porque ela vai me atrapalhar. E também posso colocar como defeito, ou seja, aquilo ali não me ajuda em nada, só me atrapalha. Então, no momento que eu for escolher um talento, cara, você escolhe vantagens. Pronto. São coisas que são vantagens para o meu personagem que faz com que ele se destaque. Escolha 3 talentos. São 3 talentos por personagem. Vou escolher um defeito. Aquela opção que eu coloquei como defeito, ela só me atrapalha. Não importa o que você colocou. Ela só lhe atrapalha. Entendeu? Então, eu sou um motorista apaixonado por direção. Sei lá. Coloca o nome que você achar mais bacana. Se eu coloquei isso como defeito, você é louco por dirigir, você adora dirigir, passa a maior parte do tempo dirigindo, mas você dirige mal. Você não é um bom motorista de fuga, você dirige mal. Defeito, ele só lhe atrapalha. E características é o quê? É algo que pode, no momento, agir como vantagem, facilitar os testes, e em outros momentos vai agir como desvantagem, vai atrapalhar nos testes. E para encerrar, você vai colocar o quê? A história do seu personagem. Tudo aquilo que você quer colocar, assim, um extra, algo a mais, certo? Agora, mestre, tenha cuidado para o jogador não escolher algo que não faz sentido o personagem ter. Ele tentar colocar aqui na história do tipo, meu personagem é o quê? Ele é cozinheiro de o quê? De um grande restaurante? Não, ele é cozinheiro aí de uma bodega, mas ele faz paraquedismo. Como? De onde é que ele faz paraquedismo? Não tem noção. Bota paraquedismo na história do cara. Mas, por exemplo, o cara é um grande ator de Hollywood e você pode colocar ali na história dele que ele gosta de, sei lá, fazer tiro esportivo. Então vai subentender que seu personagem tem uma perícia de tiro, que ele sabe atirar. Já que ele é um ator, então ele tem condições financeiras de pagar um curso de tiro esportivo. Outras coisas você nem precisa colocar, porque do tipo, se o personagem é um ator famoso, que ganha bem, então ele tem condição de ter uma habilitação e de ter um carro. Mas para todas as outras coisas você vai colocar na história. Quando você tiver o escopo todo do seu personagem, fez tudo isso daí, a história não precisa ser longa, pode ser algo de 3 parágrafos, ou pode ser algo que simplesmente que você vai conversar com o mestre antes da aventura começar, já que o Judas ele não se propõe a campanhas longas, é só aquela aventura ali no momento. No momento que eu fechei tudo, aí a gente vai ter uma ideia das perícias que o personagem tem. O sistema não lhe obriga a escolher perícias. Por quê? Porque no momento que eu coloco uma ocupação, subtende-se que o personagem tem todas as perícias necessárias para executar aquela ocupação, aquela profissão. Se lá na história ele escreve que eu faço algo ali corriqueiramente, então subtende-se que eu tenha perícia para fazer aquilo ali que está descrito na minha história. E os talentos, características e defeitos são vantagens e desvantagens que te colocam ou acima da média ou abaixo da média. Então subtende-se que você tem toda a perícia ou dificuldade para executar qualquer uma destas 3 opções. Mas o mestre decidiu que quer que você descreva as perícias do seu personagem. Não tem problema, o mestre determina se você vai ter direito a 10, 12, 15, 20 perícias. Isso daí fica a cargo do mestre. Como eu disse, o Judas é flexível, aceita regras que você pode fazer na sua mesa. Então você pode adicionar a questão de perícias, mas o sistema em si, ele não obriga e nem precisa que você descreva as perícias para o sistema funcionar. E atenção, mestres, na hora de limitar, lembre-se, cada personagem tem direito a 3 talentos, certo? 3 talentos. 2 características, são 2 características e um defeito. Bem, gente, agora eu vou partir só para a parte de exemplificação aqui. Por exemplo, aí os exemplos de ocupação, você pode ser um escritor, engenheiro civil, desenhista, motorista, estudante de engenharia, ciclista profissional, digital influencer, um nome bonito para não dizer YouTube, ou aquele cara que fica o tempo todo no Instagram. Detetive, vendedor, bombeiro, salva-vidas de praia, arquiteta,
Então, seu personagem pode ser qualquer coisa. Só depende basicamente do cenário. Eu coloquei aqui tudo profissão, assim, que a gente tem na atualidade. Mas como eu falei, mudou o tipo de cenário, pode ser outra coisa totalmente diferente, certo? Então, se você está aí numa fantasia medieval, você pode estar fazendo uma barda, uma guerreira, você pode fazer outra coisa completamente diferente. Depende pura e simplesmente do cenário. Se for quanto mais fora da caixinha você pensar, mais divertido pode ser a sua aventura de Juder. Aqui, talentos, coloquei aqui, olha, ser furtivo, inglês fluente, que seria, claro, falar inglês fluente e a tradução de inglês fluente. Ser bom em manobras de bicicleta, saber cozinhar. Quer dizer que saber cozinhar é um talento? Não, se você pode ser cozinheiro, já subentende-se que você sabe cozinhar. Agora, se eu colocar saber cozinhar como talento, então, cara, você é um dos melhores cozinheiros da atualidade. Você está ali acima da média. Então, se você é cozinheiro, tem um restaurante e tem o talento saber cozinhar, é mais ou menos como saber cozinhar ao quadrado. Então, com certeza, seu restaurante é um dos mais badalados ali da região, porque você é um cozinheiro acima da média. Outro talento, ser ambidestro, né? Aqui, ambidestro, acho que é um talento que não tem como a gente tentar colocar como uma característica ou defeito. É um talento porque é uma vantagem, pura e simplesmente vantagem você ser ambidestro. Então, não está nem ligado tanto à perícia, está ligado em ser algo que vai lhe favorecer, não pura e simplesmente nos testes, mas ser ambidestro pode facilitar você. Se é um cenário onde tem muito combate, você vai manipular duas armas igualmente, com a mesma facilidade. Então, ser ambidestro entra como talento porque ele é pura e simplesmente uma vantagem mecânica. Ser sempre alerta, né? Vai te facilitar para não ser surpreendido, para, sei lá, no momento de um combate, você ser um dos primeiros a reagir, coisas do gênero. Nadar bem, procurar pistas, né, para investigação, coisas do gênero, interrogar pessoas, disfarçar, memória fotográfica, que é outra que entra aqui como sendo pura e simplesmente um talento mecânico, fazer truque com cartas, são coisas assim que não é simplesmente fazer, mas ser um dos melhores em executar tais tarefas. Outras características, ser teimoso, porque ser teimoso pode ser uma vantagem, né, já que você vai ser difícil de ser convencido, de alguém te persuadir de fazer algo que você não queira fazer, mas também pode ser um problema na hora de conversar com os colegas e chegar numa situação. Ser teimoso pode te tornar inflexível. Apressado, pode ser que você seja um dos primeiros a executar as ações, está sempre adiantado, está resolvendo as coisas rapidamente, mas ser apressado também pode te fazer deixar passar desapercebido com relação a pistas ou coisas que você esteja investigando. Ser bem-humorado pode te facilitar em testes de persuasão, pode te facilitar chegar às pessoas, conversar, de se aproximar, mas também pode te tornar um tiozão, daqueles que não sabe o momento certo de fazer piadas, de conversar, então pode atrapalhar. São características, porque pode ser usada aí, é como eu disse, você vai conversar com o mestre, explicar que aquela característica que você colocou em alguns momentos vai te dar vantagens e mostrar os momentos que ele te dá desvantagens. Aí temos metódico, falastrão, empático, honesto, líder, boa aparência, religioso, grandalhão, pequenino. Quer dizer, se você analisar bem todas essas características, em algum momento vão te ajudar, em algum momento vão te atrapalhar. E agora os defeitos, né? Você pode ser esquecido, guloso, distraído, sonolento, barulhento, inculto, desastrado, mal-humorado, medroso, egoísta, uma fobia que você pode ter, ser enjoadiço. Então, são outros exemplos que você vai usar só como defeitos, desvantagens, que sempre vão estar atrapalhando o teu personagem. Lembrando que isso são só exemplos. Não existe uma lista, assim dizendo, você só pode escolher esses talentos, essas características e estas desvantagens. Você vai escolher de acordo com o que você conversar aí com o mestre, chegar no consenso e dizer, são essas opções que vão ficar no meu personagem. Agora vamos discutir as dificuldades de ações. Algumas ações podem ser tão fáceis que nem necessitem de testes. Do tipo dirigir corriqueiramente não precisa ser
ter um teste, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você está dirigindo, mas está preocupado com alguma coisa, porque talvez alguém esteja conversando com você enquanto você dirige, ou talvez você esteja dirigindo no local que você desconhece, então pode ser que tenha buracos, ou você está nervoso porque está dirigindo num local que seja assustador, coisas do gênero. Mesmo assim, essas dificuldades aí, que não são tão imediatas, não tem essa pressão tão forte, mas dirigir pode ser necessário talvez um teste para você, mas é uma ação fácil. Outras ações fáceis poderiam ser o quê? Andar de bicicleta, talvez você esteja fugindo de alguém, e do tipo, pedalar não é coisa muito complicada, mas aí, como você está tendo alguma pressão, pode ser que precise de um teste. O mesmo vale para correr, ou tentar escrever uma frase em inglês na pressa e você a frase é um pouquinho complexa tal, mas são ações fáceis. O mestre também pode decidir que uma ação pode ser uma ação normal, como pular um muro, aqui se for um muro alto, né, nesse caso. É uma ação normal, pular um muro, se esconder no escuro, configurar uma planilha de Excel, encontrar pegadas recentes num local tipo chão de barro ou sobre grama, coisas do gênero, pode o mestre considerar ser uma ação normal. E existem as ações difíceis, que poderia ser o quê? Dirigir em alta velocidade numa perseguição, rastrear alguém à noite, ler, compreender um livro em inglês. Isso daí já são situações difíceis, porque envolve ações que estão num contexto que vai dificultar que você execute aquela ação, né? Não é o simples ato de dirigir, mas o contexto de dirigir, sob a pressão de estar em uma perseguição, está em alta velocidade, né? Então aí já complica. Rastrear alguém talvez não seja tão difícil, mas vai que você está rastreando alguém à noite, o clima não está ajudando, então aquilo já se torna uma ação difícil para o seu personagem. E as ações que por algum motivo precisam de um teste, bem, vai seguir essa regrinha aqui, essa tabelinha aí bem básica, onde a gente vai aqui colocar aquelas questões de talentos, características, ocupação e tudo mais, vai entrar aqui. Por exemplo, você vai fazer um teste fácil. Se você tem o talento para executar aquele teste fácil, cara, é sucesso. Tanto para testes fáceis quanto testes normais. Eu tenho um talento que me ajuda nisso. Sucesso. Eu vou executar uma ação difícil, mas sou talentoso. Faz um teste simples. Como é que funciona essa questão aí? Para uma pessoa talentosa, do tipo dirigir, eu sou talentoso em dirigir. Então, uma ação de perseguição, pressão, não sei o quê, cara, você é o Baby lá naquele filme Baby Drive. Vai lá, dirige, precisa de um teste, precisa, mas é mais fácil para você. É uma ação fácil. É um teste simples. Se você vai executar uma ação fácil e do tipo só tem uma característica ou ocupação, ainda assim você vai ter sucesso. Cara, eu vou fazer algo que é fácil e do tipo, olha, você tem que fazer aqui esses cálculos aqui e me entregar daqui a 5, 10 minutos. Mas eu tenho ocupação, sei lá, eu sou engenheiro engenheiro físico, engenheiro químico e tal, eu estou acostumado a fazer contas. Então, para mim, esses cálculos aqui que são fáceis, é sucesso garantido. Não tenho como errar, porque os cálculos aqui são fáceis. E eu tenho uma ocupação que envolve isso. Mas digamos que você tem uma característica. Você não é tão talentoso, mas você tem uma característica que te dá vantagem sobre aquilo ali. Então, como eu falei, você é metódico. Então você tem uns métodozinhos de resolver as coisas. Inclusive, você pode ter um métodozinho de resolver aquelas contas. Pronto. Então, para você é sucesso garantido. Já no ação normal, assim, mas com a dificuldade um pouquinho maior, né, que é aquelas ações que o mestre decide que a dificuldade é normal, você vai fazer um teste simples. Tá aqui, pegou a tabelinha, olha, a dificuldade é normal, faz um teste simples. Eu vou fazer algo que é difícil. Então você vai precisar fazer um teste complexo. O teste complexo vai diminuir tua chance de ter sucesso. Mas você vai lá, rola um teste complexo e vê o resultado.
Vamos supor que nada na sua ficha ajuda, certo? Não tem nem na história aqui, não apareceu na tabela, mas também a história ela entra aqui como característica, ela pode facilitar. Mas você não tem nada na sua ficha que ajude. Você não tem nada na sua história, característica, ocupação, talento, nada disso. Então, qualquer ação fácil, você vai precisar fazer um teste simples. Qualquer ação normal, vai ser um teste complexo. E como você não tem nada que te ajude, você não tem ocupação, você não tem costume de fazer aquilo ali, se for algo difícil, você falha instantaneamente. É falha sem teste. Se você tiver um defeito, bem, os defeitos vão dificultar os seus testes. O que isso quer dizer? Se eu tenho um defeito aqui que vai me atrapalhar a executar uma ação que era sucesso garantido, agora eu vou fazer um teste simples. Se era um teste simples que eu tinha que fazer, mas o defeito está me atrapalhando, eu vou fazer um teste complexo. E se o teste que eu ia fazer era complexo, mas o defeito vai me atrapalhar, então é uma falha. É uma falha automática. Ou seja, o defeito ele faz com que a dificuldade aumente assim um nível, né? Então você sai de um sucesso para um teste simples, ou você sai do teste simples para um teste complexo, ou o seu teste complexo é uma falha automática porque o defeito está lhe atrapalhando. Agora a gente vai entrar realmente na parte complicada do sistema, o que é? A gente viu ali como decidir qual vai ser o tipo de teste de uma ação fácil, normal ou difícil, de acordo com o que o personagem tem na ficha. Aí vai decidir se o teste é simples ou complexo. Bem, a tabela aí que determina o sucesso ou a falha é essa aí. Em testes simples, você só falha se tirar 1 ou 2. Se você tiver um 3, você pode ter um sucesso com consequência ou decidir a falha. Quem decide é o jogador. Ah, eu tirei um 3 aqui no teste simples, eu quero falhar. Ou eu quero ter um sucesso com consequências. E para ter um sucesso, um 4 a 6 você tem sucesso. Ou seja, mais da metade, você tem pelo menos a metade de chance de ter um sucesso. Né? Se você não quiser utilizar o sucesso com consequência, então sucesso pleno a partir de 4. Metade de chances de ter um sucesso pleno. Se a ação for complexa, aí já piora. Porque em vez de você ter 50% de chance de ter sucesso pleno, agora você vai ter 50% de chance de ter a falha plena, né? Você vai falhar com 3 ou menos. E agora, se você tirar um 4 ou um 5, você vai ter que decidir se você vai falhar ou se você vai querer um sucesso com consequência, que não é a mesma coisa do que um sucesso. E você só vai estar tranquilo com o sucesso mesmo, sem nenhuma dor de cabeça, agora apenas se você tirar um 6. É daí que vem o pulo do gato do sistema, né? Do que vai determinar assim, a grande diferença do sistema, que é o seguinte: a falha e o sucesso é igual a qualquer outro sistema de falhas e sucessos. Falhou, você não conseguiu executar sua ação por algum motivo. Teve sucesso, você conseguiu executar a ação desejada sem qualquer problema. Mas vamos supor que você tirou aquela opção que você tem que escolher entre falhar ou passar, né, ou ter um sucesso com consequências. O que acontece? Passar com consequências, ter um sucesso com consequências, é o diferencial, é o que vai dar um trunfo para o mestre. Se o jogador está numa situação onde ele acredita que o sucesso ali é extremamente importante para o andamento da aventura, para o andamento do plano dele, e dizer, cara, eu vou optar aqui um sucesso com consequências. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu preciso dar andamento nisso. Você escolhe ali passar com as consequências. O que vai acontecer? O mestre ele vai ter um trunfo na manga que é determinar algum problema que vai acontecer, algo que vai atrapalhar seu personagem, vai ser ali de imediato, ou ele pode guardar isso para um outro momento mais à frente. Sim, não precisa ser de imediato ali. Então, o sucesso com consequências pode atrapalhar tanto quanto uma falha, ou, de acordo com a criatividade do mestre, ser ainda pior. Porém, o jogador já sabe, ele já está esperando, né? Também, em contrapartida, o jogador, ele pode estar se preparando aí para a consequência que vai vir. Também ele tem que ter isso em mente, que ele escolheu sofrer uma consequência para passar no teste. Então, ele vai ter que estar pronto
para o que vai acontecer. O que poderia ser? Vamos supor que o personagem vai invadir um local que é vigiado. Então, ele vai entrar por uma claraboia. O mestre pede um teste de furtividade para ele entrar ali escondido de boas. O jogador vai e tira a opção falha ou sucesso com consequência. Ele vai olhar assim, cara, mas eu preciso entrar. Então eu prefiro ter um sucesso com consequência para conseguir adentrar e depois enfrentar a consequência. Então ele disse, não, eu quero passar com consequências. Passou no teste de furtividade. Ele entrou, ninguém viu, porém tinha uma câmera de segurança. A consequência, o mestre pode atrelar isso daí, que tinha uma câmera de segurança. Como isso vai funcionar? Provavelmente a câmera de segurança pegou, mas não tinha ninguém na hora prestando atenção. Sei lá, o cara que estava responsável foi no banheiro, se distraiu com alguma coisa, estava comendo um sanduíche, o sanduíche caiu, ele se abaixou exatamente na hora que o personagem entrou e passou de frente à câmera. Ele não viu. Mas a consequência pode ser mais para frente, do tipo, um outro segurança passou no local lá onde o cara entrou, onde o cara invadiu, e viu alguma pegada, alguma marca. Isso aí 5, 10 minutos depois. O cara viu aqui e se assustou. Tem alguma coisa de errado aqui, eu tô vendo pegadas e não parece ser das botas que a gente usa na farda, sei lá, qualquer desculpa. Aí o cara da vigilância pega lá a gravação e vai retrocedendo bem rápido até encontrar exatamente o ponto que ele vê o personagem do jogador invadindo. Ou seja, o jogador teve sucesso na hora, ele conseguiu adentrar. Mas a consequência é que depois os caras lá, os pessoal da vigia lá, descobriu que ele estava ali dentro já. Então isso pode ser no momento de fuga, ou se não, o cara já saiu, não. Ah, o personagem jogador já saiu, mas a câmera de segurança captou e vão conseguir identificar quem foi o cara. Isso daí vai pura e simplesmente da criatividade do mestre, da sua sagacidade, ou até mesmo do seu sangue frio de gostar de, sei lá, ir trabalhando assim com um pouquinho de terror em cima dos jogadores, né? Deixar o jogador nervoso, o cara dizer assim, rapaz, da próxima vez que eu tiver um sucesso com consequência, eu não, vou escolher falhar mesmo. É melhor falhar na hora e fugir e depois tentar de novo do que deixar isso na mão do mestre. Mas é aí que a questão narrativa colaborativa vai ter uma grande influência, principalmente quando os jogadores escolherem isso, e eles têm que estar, infelizmente, preparados para as consequências. Quanto mais difícil a ação, pior pode ser. Ah, estou andando de bicicleta, fugindo de bicicleta. Ah, estou pedalando, correndo de bicicleta. Faz um teste aí para ver se você tá bom aí em dia com o seu ciclismo. Falhou. Ou tirou lá aquele sucesso com consequência. Ah, eu quero sucesso com consequência. Não, não quero a falha não. Eu vou querer o sucesso com consequência. Pode ser que depois que a adrenalina baixar, as suas pernas, você não está mais sentindo suas pernas, você está extremamente cansado, você não consegue mais correr. Os próximos testes, o mestre diz, olha, a consequência é a seguinte, que na próxima hora, todo teste que for envolver atividade física, você vai ter como se tivesse um defeito aqui temporário te atrapalhando. Então, o teste que ia ser um teste simples, agora vai ser um teste complexo. Por quê? Porque você está exausto. É a consequência. Ou talvez durante a fuga, você fugiu. Quando já pegou uma certa distância, o teste era para fugir. Beleza, você conseguiu fugir. Ah, agora eu tenho uma bicicleta. Não, você não tem. A consequência foi o quê? Que depois que você conseguiu fugir, a corrente da bicicleta quebrou, alguma peça da bicicleta quebrou e ela está inutilizada. A consequência é essa, você perdeu a sua bicicleta, você perdeu um equipamento do seu personagem, certo? Então, é aí que vai ter o pulo do gato, o diferencial do Juder. Essa questão de você ver a dificuldade dos testes e ver qual é o tipo de teste que você vai fazer. Se é simples, complexo, e na hora de jogar o dado, se você rezou o suficiente para passar, ou se você falhou, ou se você vai cometer a loucura de escolher passar no teste com consequências. Bem, gente, o Juder é isso daí. Pode parecer difícil, assim, essa parte de regras que eu passei para vocês no final. Porém, quando você para um pouco, senta e analisa, se quiser desenhar aquela tabelinha ali que diz, que relaciona sucesso, falha e os tipos de testes, essa tabelinha aqui, você desenha essa tabelinha para consultar na hora. E essa tabelinha aqui, para você saber o resultado de cada dado que significa,
No mais, o Juder é narrativo. Resolve na base da narrativa, você, jogador, e pronto. Lembrando que a decisão final é sempre do mestre. E o mais importante de tudo é se divertir, certo? É se divertir. Então, se você quiser ver mais exemplos de como é jogar Juder, você dá uma olhada lá no RPGizando, nos nossos canais, principalmente na Twitch ou no YouTube, e vê lá como pode ser bacana uma aventura que tem poucas regras, o mínimo de regras possíveis. O importante é se divertir, interagir, mestres, jogadores entre si, e ver as confusões que eles podem se meter e como escapar das confusões ou simplesmente não escapar, né? Então, gente, eu vou ficando hoje por aqui. Um grande abraço a todos e até, dessa vez não é até o próximo cast, mas até o próximo encontro. Valeu!